Olá, meu nome é Azor Euasca e eu sou auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O artigo selecionado para a revista científica do Congresso Internacional dos Tribunais de Contas é Controle Externo na Liquidação de Empresas Estatais. Atuação do TCE de Santa Catarina como indutor de governança, responsabilidade pública e fomento à Agenda 2030, junto ao eixo 4. A pesquisa explora a experiência acumulada da Diretoria de Fiscalização de Empresas dessa Corte de Contas no acompanhamento e monitoramento ativo e concomitante dos procedimentos de liquidação para fins de extinção de empresas estatais catarinenses, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual. Ao longo desses anos de acompanhamento, constatou-se que a extinção de empresas estatais é um processo complexo, que exige planejamento estratégico, controle patrimonial rigoroso e responsabilidade fiscal, bem como articulação entre múltiplos atores institucionais. Os seguidos acompanhamentos identificaram fragilidades recorrentes, como a ausência de planejamento do ordenamento das etapas e ações para liquidação, o descontrole patrimonial, acúmulo de passivos fiscais, litigiosos e judiciais, bem como a responsabilização limitada dos gestores. Tal quadro compromete o princípio da accountability e da confiança nas instituições públicas. Neste sentido, as liquidações, se forem mal conduzidas ou apresentar fragilidades, podem perpetuar riscos jurídicos, fomentar ineficiências administrativas, bem como consequência maior seria prejuízo ao erário. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi que, em decorrência dos trabalhos técnicos desenvolvidos de maneira tempestiva, concomitante e direcionados junto com os procedimentos de liquidação, destaca-se o papel do controle externo na prevenção de riscos e na indução do fortalecimento institucional das unidades públicas jurisdicionadas, contribuindo, portanto, para liquidações responsáveis e coordenadas. A atuação desta Corte de Contas, com foco técnico e colaborativo, destaca-se, tende a contribuir significativamente para a promoção da transparência, da responsabilização e da accountability na gestão pública, com vistas à adequada condução dos processos, protegendo o interesse público e promovendo a boa governança. O propósito, portanto, foi identificar falhas estruturais, omissões administrativas e lacunas de responsabilidade. De modo que tais atividades, conduzidas por essa Corte de Contas, se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Destaca-se o ODS 16, que trata da promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, com instituições eficazes, responsáveis e transparentes, como também o ODS 17, quanto ao fortalecimento de parcerias e a cooperação entre instituições públicas, privadas e sociais. A respeito da metodologia e da fundamentação teórica, destaca-se que a pesquisa adotou abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva, com base em estudo de 3 casos concretos. Da mesma forma, diga-se que não há um marco normativo específico e detalhado para a administração pública quanto à liquidação de empresas estatais. Os critérios normativos referenciais são a Lei das SAs, das Sociedades Anônimas, e a Lei das Estatais. Quanto aos critérios doutrinários, citem-se os conceitos de governança pública, tanto aqueles divulgados pela OCDE, como também pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Da mesma forma, mencione-se que o Tribunal de Contas da União tem consolidado jurisprudência orientando o acompanhamento de liquidações com ênfase em riscos fiscais, patrimoniais e operacionais, apontando para a necessidade de controle e acompanhamento contínuo até a efetiva liquidação da entidade. Pontue-se que a liquidação de uma estatal implica em transformar os bens e direitos em recursos financeiros, mediante a alienação desses bens e o recebimento de créditos ou transferência de patrimônio, e com esses recursos, portanto, saldar obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, contratuais e judiciais eventualmente ainda existentes. Quanto às nossas constatações,
Com relação à Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab, encontrou-se um cenário institucional complexo, com múltiplas fragilidades, como problemas em questões operacionais, financeiras, de documento e patrimonial. Por exemplo, os passivos a descoberto, que são crescentes, representavam em 2023 32 milhões, em 2024 38 milhões, com uma projeção para 2032 que salta a 145 milhões de passivo a descoberto. Além disso, a execução da liquidação enfrenta ainda graves entraves, como a escassez de pessoal, a obsolescência de sistemas e de infraestrutura e a ausência de informações cadastrais confiáveis para atuação judicial em massa, principalmente em relação ao patrimônio da companhia, da Coab. Com relação à Companhia Urbanizadora de Blumenau, a URB, desde 2009 a empresa mantém estrutura administrativa ativa, mas sem nenhuma atividade operacional, com projeção de gastos superior a 60 milhões até 2029, sendo que desses 14 milhões apenas com gasto com pessoal. E por fim, o estudo englobou a Companhia de Desenvolvimento de Brusque, a CODEB. Ainda que fosse uma empresa menor, municipal, com uma escala diferenciada, no entanto, encontrou-se ausência de elementos estruturantes de governança, como controle patrimonial atualizado, plano de liquidação aprovado e mecanismos efetivos de prestação de contas. Todos ausentes. Isso porque a desmobilização patrimonial, contábil e institucional não foi conduzida de forma estruturada, sendo que restavam ações judiciais relevantes, pendências fiscais com a União e o INSS e imóveis não incorporados ao patrimônio do município de Brusque. Mencione-se, portanto, que todos os casos de atuação do TCE se mostrou muito relevante para induzir ações corretivas, compelir a adoção de práticas recomendadas e preservar o interesse público frente ao encerramento dessas estatais. No mesmo sentido, observa-se o potencial estratégico do controle externo como instrumento de indução da governança, de arranjos interinstitucionais e a mitigação de riscos, ao exercer um papel orientador e propositivo, mobilizando seu conhecimento técnico para evitar omissões, ineficiências e prejuízos, principalmente prejuízos ao erário. Enfim, de modo amplo, a Corte de Contas recomendou a constituição, por exemplo, de grupos de trabalho, a formalização de plano de ação, quando não existente, com cronograma detalhado das ações a serem desenvolvidas, a adoção de critérios técnicos para a alienação de ativos e a transferência das obrigações remanescentes ao acionista majoritário também, principalmente com vistas à antecipação do processo de extinção. Igualmente, recomendou-se a regularização patrimonial, a reconstituição contábil e a adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidades, além do acompanhamento contínuo das ações judiciais, fiscais e a digitalização de documentos remanescentes. Veja-se que nesta atuação restaram fomentados, portanto, o ODS 16, que trata da promoção de instituições eficazes, uma vez que a emissão de recomendações detalhadas, embasadas em diagnóstico técnico e referencial normativo, amplia a capacidade institucional dos entes envolvidos para lidar com passivos ocultos, prevenir litígios e promover maior segurança jurídica. Da mesma forma, em relação ao ODS 17, voltado à promoção de parcerias eficazes e à cooperação institucional, ao se sugerir a criação de grupos interinstitucionais, recomendar a centralização de rotinas operacionais e incentivar termos de cooperação com o judiciário, por exemplo. Portanto, atuando o Tribunal de Contas como facilitador do diálogo institucional, induzindo soluções colaborativas para questões historicamente negligenciadas. Enfim, a transparência promovida pelas auditorias concomitantes em liquidações de empresas, bem como a comunicação dos achados aos entes responsáveis, amplia a accountability e permite que os cidadãos, o legislativo e os próprios gestores, principalmente, possam acompanhar o desempenho e os encaminhamentos dos processos de liquidação das empresas estatais.